Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. A paz do Senhor, meu querido e minha querida irmã, que Deus te abençoe ricamente. Estamos aí em mais um culto online para a glorificação e honra do nosso Deus. Neste momento eu gostaria que você estivesse fazendo esta oração comigo, para que Deus possa estar destrinchando a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar orando nesse instante. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a tua graça e a tua bondade, Senhor. Venha nos capacitar a entender e a poder, Senhor meu Pai, crescer na graça e no conhecimento. Senhor, quebra todo tipo de aguilhão, todo tipo de obra contrária. Senhor, nos ajuda, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, a fazer tudo de acordo com a tua vontade. Que não seja a carne ou o sangue, que não seja o ser humano. Aqui ninguém está procurando, Senhor meu Pai, honra de homens. Aqui ninguém está procurando, Senhor, glorificação. Mas, meu Pai, porque o único que tem que ser glorificado e honrado é o Senhor. Na beleza de sua santidade, nos ajuda, Senhor meu Pai, para falar aquilo que o Senhor quer, que vai de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus. O tema da mensagem de hoje que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos está em 1 Pedro, capítulo 5, versos de número 8. Né? E o tema da mensagem que eu gostaria de estar utilizando se chama Guarda o teu coração, porque Satanás é oportunista. Então é sobre isso que eu gostaria de estar falando com você. Então vamos à palavra de Deus. Olha só o que diz 1 Pedro 5, no verso de número 8. Diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, uma coisa bem interessante que nós vemos no contexto, né, aqui de 1 Pedro 5, nós começamos do versículo 1, olha só, é interessante o que o apóstolo Pedro está falando com respeito à liderança e com respeito aos membros da igreja do Senhor. Olha só, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o apóstolo Pedro, ele diz assim que os presbíteros, os líderes, devem dirigir, veja bem, a igreja do Senhor, primeira coisa, não por força, né? Então quer dizer que não pode forçar a igreja do Senhor. Não deve ser uma coisa imposta, não deve ser uma coisa autoritária. A primeira coisa que Pedro fala é que não deve dirigir a igreja do Senhor dessa forma. A segunda coisa diz aqui, né? Mas voluntariamente. Então, a igreja do Senhor, né, deve ser o quê? Deve ser gerenciada voluntariamente. Os presbíteros os líderes devem gerenciar, devem apacentar a igreja de Deus voluntariamente, né? E diz aqui, e nem por torpe ganância, por ganância, né? Ah, eu vou dirigir a igreja de Deus, sabe por quê? Porque eu quero ver se eu ganho um dinheirinho extra. Ah, eu vou direcionar a igreja do Senhor porque
eu tenho a pretensão de ser um grande líder, não é? Porque eu quero dominar as pessoas, e não por torpe ganância, como diz aqui a palavra do Senhor. Mas de ânimo pronto, né? O que é ânimo pronto? Significa que a pessoa deve estar sempre pronta a servir, a fazer a vontade de Deus. E continuando no versículo 3, se nós formos meditar, diz aqui, ó: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, outra recomendação de Pedro, que os líderes não deveriam dominar o povo, mas ser exemplo para que o povo, vendo o seu exemplo, eles pudessem obedecer. Olha só como é que aquele líder, como ele age, como ele faz. Olha, então eu vou fazer que nem ele, porque ele está o quê? Obedecendo a Deus. Ele está sendo o quê? Está sendo uma cópia de Cristo, fazendo as suas ações, né? As ações de Cristo. Então é isso que o apóstolo Pedro está falando. Veja bem, no versículo 4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, quando Jesus aparecer ali, né? Aparecer prestando, e nós vamos prestar conta diante dele, né? Quando ele aparecer, ele vai dar o quê? Aqueles que fizeram a obra de Deus voluntariamente, aqueles que cuidaram bem do rebanho de Deus, fizeram as coisas certinhas, vai receber uma coroa de glória, que é o quê? Alcançareis, no versículo 4, e quando aparecer o sumo pastor, quem é Jesus, né? Alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então aqueles que gerenciaram bem a obra de Deus, esses vão receber uma coroa de glória, né? É isso que está falando a palavra do Senhor. E diz aqui no 5: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, olha só, aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, né, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, ele dá uma recomendação aqui ao rebanho do Senhor, né, dá uma recomendação à igreja, que os jovens ali devem ser sujeitos aos anciões, às pessoas mais velhas, ou também aos líderes que estão ali, né, que eles devem o quê? Estar sujeitos. Ah, não quero obedecer tal líder. Então está errado, porque a palavra de Deus diz que não é assim que deve se agir. Mas deve o quê? Mas deve se revestir do quê? De humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ah, não, eu quero ser maior do que o líder. Ah, porque eu quero ser maior do que, sabe o que é? Tem uma diaconisa que ela tudo bem que ela tem uma certa idade, mas eu vou desrespeitar ela. Não é isso? Né? Então é isso que o apóstolo Pedro está falando, que não se deve fazer isso aí. Mas a pessoa deve se revestir de humildade, porque a pessoa que faz isso com uma pessoa idosa ou com um líder, está escrito aqui, ó, que Deus ele vai resistir. Porque Deus ele resiste a quem? Ele resiste ao soberbo. A pessoa está colocando a sua prepotência, a sua arrogância, a sua soberba, né? Agora, observando no versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, veja bem que muitas vezes a humilhação vem, muitas vezes então a pessoa vai se levantar, a pessoa vai ficar brava, a pessoa vai... Não, aqui está falando, ó, que se nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, embora a situação esteja difícil, embora a ira queira se levantar, embora muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 6, que nós devemos nos humilhar porque Deus vai nos exaltar. Então, veja bem que o foco principal aqui é a humilhação. É a humildade, né? Porque aqui o foco principal é a humildade e a humilhação, que são coisas que são precedentes de uma pessoa que na verdade esboça, sabe? Que ela é uma pessoa humilde, uma pessoa quebrantada, uma pessoa contrita, não é? Uma pessoa que na verdade está sempre pronta a servir. Uma pessoa que não está procurando glória, não está procurando o quê? Subir em cima dos outros. Veja bem que esse é o foco principal deste versículo, desse capítulo 5. Veja bem que esse é o foco principal deste capítulo 5, né? E diz aqui, ó, lançando sobre ele, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ele diz que, veja, para que nós sejamos humildes,
né? Nós devemos nos humilhar, né? Nós devemos respeitar os mais velhos, nós devemos respeitar a liderança. E os líderes também, eles têm que dirigir a igreja de Deus sem torpe ganância, sem querer dominar. É isso que está escrito na palavra de Deus, né? Que nós acabamos de meditar. Agora, no versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, uma das maneiras, né, como o foco principal aqui desse capítulo é a humilhação, né, é se humilhar, é ser humilde, é o foco principal. Então, todo aquele que, na verdade, não quer se humilhar e não quer ser humilde, ele é uma presa muito fácil de Satanás. É isso que o apóstolo Pedro está falando, não é? Por isso que ele diz no versículo 8, sede sóbrios. Sóbrio significa fica na sua. Não fique tomando atitudes à torta e à direita, com ira, com soberba. Não ande dessa forma, não. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Por quê? Aí diz aqui, vigiai, sede sóbrios e vigiai. Então a pessoa tem que vigiar. A pessoa tem que vigiar os seus sentimentos, o que está no seu coração. Está entendendo como é que é? A pessoa, ela tem que tomar cuidado. Não é isso que diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23? Que nós devemos guardar no nosso coração, porque dele procede os caminhos da vida? Então o diabo, ele quer que nós não venhamos a guardar o nosso coração, mas que nós venhamos a agir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é? Sempre o quê? Sempre colocando fora de nós sentimentos malignos, como diz em Mateus 15, no versículo 19. Não é isso? Que do coração procede os maus desígnios, prostituição, lascívia, adultério, porfia, imolações. Não é? Então ali tem as coisas que saem do nosso coração. E o inimigo, ele quer que nós venhamos a esboçar esse tipo de sentimento para nos tragar. Por isso que nós devemos vigiar. Então, é uma recomendação para os líderes e para a igreja do Senhor. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Por quê? Porque o inimigo quer destruir a igreja de Deus. Então, vamos ser mais objetivos. O inimigo quer destruir a igreja de Deus, não é? Então, por isso que ele diz no versículo 8... porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele procura uma oportunidade, né, para querer destruir a igreja do Senhor. Ele procura uma oportunidade na minha e na sua vida para nos derrubar. E ele vai fazer isso, você está entendendo? Se nós permitirmos que se nós não vigiarmos os nossos corações, e deixarmos que determinados sentimentos venham ser esboçados através da nossa fala, através das nossas atitudes, então ali ele vai dar uma rasteira, você está entendendo? Porque o inimigo, ele fica ao nosso derredor a todo momento, ele trabalha contra nós a todo momento, a todo instante. Então que eu e você venhamos a tomar cuidado, meu irmão. Que eu e você venhamos a vigiar as atitudes de Satanás, porque nós temos o Espírito Santo que a todo momento está nos avisando. Nós temos a palavra de Deus que a todo momento está nos apontando que o inimigo quer nos destruir. E diz no versículo, aqui em diante, no versículo 9, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então observe bem que as mesmas aflições todo mundo passa por aflições. Cada um passa as suas dificuldades, as suas lutas, as suas adversidades. No entanto, aqui eu vejo que o apóstolo Paulo está falando o quê? Que todos nós passamos por lutas, situações, mas nós devemos nos unir. Devemos nos unir e ficar firmes na fé. Você está entendendo? Ficar firmes na fé. E no versículo 7, diz aqui que nós devemos ficar firmes na fé. Sim, como diz o versículo 9. Mas nós devemos lançar as nossas ansiedades diante de Deus. Para quê? Para que a ansiedade não venha corroer o nosso coração. E muitas vezes fazer que essa mesma ansiedade venha esboçar o quê? Vem esboçar através da nossa fala, muitas vezes uma murmuração, uma mentira, um xingamento, você está entendendo? Um desmerecimento ao Senhor, você está entendendo? Muitas vezes nos levantar contra nosso irmão. Então, veja bem que é bem contundente isso, por isso nós devemos lançar as nossas ansiedades
diante de Deus. Que eu e você venhamos agir dessa forma, meu irmão e minha irmã, para que o inimigo ele não venha nos dar uma rasteira, porque a todo momento ele procura uma oportunidade de acabar com a minha e com a sua vida. Então vamos vigiar. Dentro desse conceito, guarda teu coração porque Satanás é oportunista, nós vamos ver aí um homem chamado Judas Iscariotes, o qual já foi difundido muito na nossa casa de oração. E que, na verdade, ele foi uma pessoa que traiu Jesus e era uma pessoa cobiçosa, uma pessoa arrogante, prepotente. Ele não gostava de ficar perto dos discípulos, mas ele falava só o necessário. E observe bem, tão pouco ele ficava perto do mestre para aprender suas palavras ou perguntar devido à sua arrogância. E vemos que Judas Iscariotes também era uma pessoa completamente maligna, não é? E vemos que Judas Iscariotes ele fez diversas maldades por trás, mas só que Jesus estava de olho nele. Então aqui vamos observar em João 13, no versículo de número 26, a palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: e aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Então aqui nós vemos que Judas era uma pessoa maligna, que já estava colocado no seu coração trair Jesus Cristo. E nisso, vemos que Satanás tomou uma brecha em seu coração, porque a palavra de Deus aqui nos relata que Satanás entrou, né? Entrou nele. Olha só no versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Então Satanás entrou em Judas. Satanás, na verdade, achou uma brecha tremenda na vida de Judas. Meu irmão e minha irmã, que nós não venhamos a dar brecha para Satanás através do pecado, da prepotência, da arrogância, de querer ser maior que os outros, de querer fazer para se exibir ou se mostrar. E muito menos de querer passar rasteira nos outros. Porque foi isso justamente que Judas fez, não é? Se nós formos ver aqui, Judas traiu Jesus, mas já havia uma premeditação, já havia ali um esquema montado por Judas, na onde ele já fazia muitas coisas erradas, né, diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, dentro do grupo dos discípulos. Então, muitas vezes o que acontece? Judas era uma pessoa que falava muito pouco com os discípulos, ele ficava no seu canto. E Judas nunca falava com o mestre. Se trocasse, trocava só algumas palavras, mas ninguém vê ele querendo aprender do mestre, sentado ali para aprender do mestre. Não, meu irmão, ele não fazia isso. Muito pelo contrário, ele se achava o tal, porque até mesmo o doutor e pastor Rodrigo Silva diz que Judas Iscariotes, na verdade, era o quê? Era um escriba. Então, como tal, ele tinha uma certa sabedoria, né? E vemos ali que ele não gostava de se misturar. Então isso já é um precedente para que Judas, mais tarde, ele veio trair o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque no seu coração já havia pecado. Então nós vemos isso muito hoje, nos dias atuais, na onde as pessoas acham que são melhores do que as outras. Nós vemos que as pessoas estão fazendo ou estão fazendo planos, estão fazendo muitas vezes ali esquemas para derrubar um líder. Meu irmão, venhamos a tomar cuidado com isso, né? Porque nós veremos também que Judas Iscariotes, ele levou pessoas
né? Para querer o quê? Bater em Jesus, para querer prender Jesus e trair o Jesus com beijo. Meu Deus do céu, olha a hipocrisia, olha a falsidade com beijo. Veja bem, as pessoas estão querendo matar Jesus, não é? E quantas pessoas estão desse jeito aí? Quantas pessoas estão desse jeito? Será que é isso que nós devemos fazer? Será que é isso que Deus quer da minha e da sua vida? Que nós venhamos a tratar assim os nossos líderes, aqueles que são colocados sobre nós? Ou fazer isso com o nosso irmão e com a nossa irmã? Meu irmão do céu, que nós não venhamos a agir dessa forma, porque Judas agiu verdadeiramente desta forma. Judas, ele foi realmente um traidor, porque isso já estava no coração dele, e isso deu todos os subsídios, deu o quê? Uma brecha tremenda para que Satanás agisse em seu coração. E o final de Judas não foi fácil não, meu irmão. O final de Judas, na verdade, ele se matou. E isso acontece com todo aquele que vive em pecado e se permite ser usado por Satanás. Porque foi isso que aconteceu. Será que Judas ele não poderia vigiar o seu coração? Será que Judas ele não poderia estar verificando, né, o que ele estava fazendo e se arrepender diante do Senhor? Claro que sim. Aí muitos poderiam dizer, mas já estava escrito nas escrituras. Sim, estava escrito. Veja bem, mas isso não significa que Deus queria que isso acontecesse, porque Deus estava usando a sua presciência para ver que Judas já era uma pessoa má, já tinha uma índole má. Não é que Deus predestinou Judas para fazer isso, porque ele poderia se arrepender. Mas vemos que quando Satanás fez com que Judas traísse Jesus, ele de repente ele ficou com remorso. Por quê? Porque ele viu que fez uma coisa errada. Ele fez uma coisa que entristeceu. Ele fez uma coisa que na verdade matou uma pessoa inocente. Condenou uma pessoa inocente à morte. Então, meu querido e minha querida irmã, que nós não venhamos a ser dessa forma. Porque no momento que muitas vezes a pessoa está falando mal, muitas vezes a pessoa está traindo, muitas vezes a pessoa está achando que está por cima da carne seca, como diz o diácono Camilo. Muitas vezes quando a pessoa diz, muitas vezes que é o rei ou a rainha da cocada preta, está acima de todo mundo. Você está entendendo? É muito bom demais. Mas e na hora que acontece o negócio ali? Na hora que acontece, na hora que o negócio estoura, não é? Na hora que o negócio é executado. E aí, como é que faz? Aí de repente cai aquele banho de água fria e a pessoa vê que está errada. E muitas vezes nisso aí, se Deus não tiver misericórdia, a pessoa até se mata, meu irmão. Se mata. E muitas vezes a pessoa ela vai para um caminho tão terrível que depois para voltar é terrível, meu irmão. Depois para voltar é muito difícil e muitas vezes não volta, como aconteceu com Judas Iscariotes. Então que nós venhamos a ter cuidado com esse tipo de coisa. Que nós venhamos observar o que realmente nós estamos fazendo, para que nós não venhamos ter, sabe, conotações de pessoas que são traidoras, porque foi isso que aconteceu com Judas Iscariote. E que eu e você venhamos a tomar cuidado com aquilo que o diabo quer fazer na minha e na sua vida, porque está procurando brechas, tá entendendo? Para usar a minha vida e a sua vida contra pessoas. Outro exemplo bem claro é o exemplo de Pedro, né? Que já é falado também muito. Pedro, aqui em Lucas 22, no versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então aqui nós observamos que também Satanás estava rondando a vida de Pedro, para querer pegar Pedro e querer colocá-lo contra Jesus, para fazer com que Pedro ele viesse dar problema no meio do evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor ele mesmo fala, né? Ele diz aqui que rogou por Pedro, ele orou por Pedro. Mas por que será que Jesus orou por Pedro? Simplesmente porque Pedro, diferentemente de Judas, ele não tinha um coração mau.
mas na verdade ele era um neófito, né? Era uma pessoa que na verdade não entendia as coisas do Senhor. Na verdade ele agia pelo impulso, muitas vezes ele agia pelo seu coração, mas a todo momento eu vejo que o Senhor repreendia Pedro, né? A todo momento o Senhor estava disposto a ensinar Pedro. Está entendendo? A todo momento o Senhor mostrava para Pedro que o tipo de atitude dele era errada. No entanto, vejo que Pedro também era uma pessoa ousada. Aí, diferentemente de Judas, podemos observar que o Senhor a todo momento está repreendendo Pedro. Mas por que repreende Pedro? Simplesmente porque Pedro era uma pessoa valiosa para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Pedro, ele tinha um coração bom. E ele mesmo fala aqui, ó. Ele mesmo fala: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então, o Senhor já sabia que Pedro ia se converter. Que Pedro não iria morrer. Mas Pedro iria ser uma pessoa frutífera. Porque naquele momento mesmo, Pedro iria se converter, não é? Naquele momento em que Pedro negou a Jesus, que aquilo ardeu seu coração, vemos que Pedro, ele verdadeiramente se converte ao Senhor quando teve ali o último encontro com Jesus. E ali Pedro, ele em Atos dos Apóstolos, ele começa a dar fruto para a honra e glória do Senhor. Então, meus amados, venhamos observar essas coisas. Venhamos observar que Deus, ele está querendo trabalhar na minha e na sua vida. Agora, diferentemente de Pedro, vemos que Judas Iscariotes, ele nunca foi repreendido por Jesus, muito pelo contrário. Judas Iscariotes, na verdade, foi apontado por Jesus como uma pessoa maligna. Então, que nós venhamos a guardar isso, que nós não venhamos a nos tornar malignos, mas que nós venhamos a ser pessoas que sejam trabalhadas por Deus, e que nós não venhamos a deixar o nosso coração de qualquer jeito, de qualquer forma, sentimentos completamente destrutivos, né? Como diz ali em Mateus 15, no versículo 19, que do coração procede o que? Os maus desígnios, os maus pensamentos, que isso não venha fazer com que o diabo venha nos usar como instrumento, como aconteceu na vida de quem? Na vida de Judas Iscariotes. Mas que nós também não sejamos crianças como Pedro, ou meninos ou neófitos como Pedro, que na verdade agia pelo impulso, agia pelo coração, e muitas vezes o inimigo estava procurando que Pedro desse alguma brecha para poder inutilizar o reino de Deus, o Evangelho. Né? Que nós não sejamos dessa forma, mas que nós venhamos a ser maduros, pessoas que enxerguem o reino de Deus, pessoas que façam a vontade de Deus, para que Deus seja glorificado e enaltecido, e que nós venhamos a crescer com o reino de Deus. Mas graças a Deus que Pedro, né, era uma pessoa que na verdade o Senhor estava intercedendo por ele, porque sabia que Pedro era uma pessoa que ia dar muitos frutos, né? Era uma pessoa que ia se converter verdadeiramente, não é? Então, que nós não venhamos dar brecha para o inimigo, mas que nós venhamos a guardar o nosso coração. Para quê? Para que o inimigo ele não venha tomar ocasião, para que o inimigo ele não venha dominar a minha e a sua mente, e nós venhamos a fazer coisas erradas e até mesmo atrair as pessoas, e até mesmo fazer aquilo que é mal diante do Senhor e destruir a sua obra, acabar com a sua obra, como fez Judas Iscariotes. Não, que nós não sejamos assim, mas que nós sejamos fiéis, mas que nós sejamos pessoas puras que fazem a vontade de Deus com uma consciência pura e tranquila para glorificar o nome do Senhor, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, nesse instante te louvo e te agradeço. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Nos ajuda a viver de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu querer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje.
Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.